Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o Dr. Ruggiero Levi, psicanalista de crianças e adolescentes e membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com um psicanalista de crianças e adolescentes super renomado e que nos deu o prazer de separar um tempinho da sua vida para vir aqui falar. Dr. Ruggiero Levi, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a vocês, Sheila. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e certamente acho que vai ser uma conversa interessante, importante. Vamos aprender muito com o senhor, com tudo que o senhor vem estudando e trabalhando ao longo dos anos. Para quem não lhe conhece, eu queria que o senhor se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória. Sim. Bom, eu sou psicanalista, analista de data, né, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Analista de data é aquele psicanalista que forma futuros psicanalistas. Um papel fundamental e importantíssimo. Então, eu sou formador de futuros psicanalistas, mas eu sou também psicanalista de crianças e adolescentes. Clinicando. Sim, clinicando fortemente. Essa, aliás, é a maior intensidade do meu trabalho é na clínica. E desde muitos anos atrás. Eu comecei trabalhando mais com crianças autistas. Trabalhei durante 10 anos com crianças autistas. Depois eu fui me direcionando mais para análise de adolescentes. E depois de adultos... Foi evoluindo com os pacientes. Com os pacientes, à medida que eles iam crescendo, enfim, fui mudando, né? E claro, quando eu me tornei analista de data, eu comecei a trabalhar mais com adultos, mas trabalho muito com adolescentes. Então, a minha área principal da clínica atualmente é com adolescentes. Atendo algumas crianças, mas é principalmente adolescentes e adultos. Sim. Bom, o nosso papo hoje vai ser sobre telas, que é um assunto muito relevante que a gente precisa esclarecer, aprender com quem sabe, entender melhor. Mas antes de entrar no assunto de telas, eu queria lhe perguntar como é que é o dia a dia, o que o senhor mais pega no consultório com seus pacientes? Olha, é muito variado? É muito variado, né? Porque eu atendo um espectro muito grande de pacientes, né? Desde pacientes com dificuldades emocionais, no estabelecimento, vamos dizer assim, dos seus vínculos afetivos. Aliás, essa é uma patologia bastante frequente hoje em dia, né? Dizer que as pessoas têm mais dificuldade de estabelecer vínculos emocionais profundos. E, de certo modo, isso tem a ver com as telas. Vamos entrar então. Vamos entrando um pouquinho nas telas, porque as telas, elas substituíram os vínculos humanos pelas conexões. Então, as pessoas têm muitas conexões e, às vezes, poucos vínculos, né? E, principalmente na população adolescente, a gente tem observado isso, né? De que, junto com o uso excessivo de telas, aparecem sentimentos de solidão, de vazio muito grande. E com muitos adolescentes é isso que trazem eles, vamos dizer assim, para procurar atendimento. Tá? Mas o espectro do meu consultório é muito amplo, né? Porque eu também atendo adultos e, enfim, pessoas que também querem ser psicanalistas no futuro, então vêm se analisar justamente para desenvolver algumas capacidades. Tá? Mas no âmbito dos adolescentes, o que mais tem se observado hoje e que também tem a ver com o uso excessivo de telas, né? É o uso excessivo de drogas, né? Álcool é um problema realmente epidêmico, assim, hoje em dia. E que é extremamente glamorizado, né? Extremamente glamorizado, estimulado muitas vezes pela família, precocemente, né? Então, a rigor, os adolescentes deviam começar a beber depois dos 18 anos, mas isso é facilitado, às vezes, desde os 14, 15, 16 anos, e até estimulado e glamorizado, como tu disseste, e se torna um problema. O vape, atualmente, é um problema enorme, vamos dizer assim, com adolescentes, que também está glamorizado, e como se fosse algo menos nocivo do que o tabaco, e a gente sabe que não é pior, inclusive, que o tabaco, enfim, por várias substâncias químicas que tem no vape.
E outras drogas, o MD, que tem sido bastante usado em festas e raves, mas não só em raves, né? Mas na balada, assim, em geral. Né? E uma coisa que tem se observado muito, vamos dizer assim, é uma medicalização excessiva da vida, entende? Então a gente vê, por exemplo, mesmo adolescentes que tomam estimulantes para ir na festa, depois tomam calmantes para dormir, usam Viagra ou Cialis para ter relações sexuais, né? Usam... Pois eu até vi uma pesquisa que os adolescentes hoje transam muito menos do que antigamente. Isso tem a ver com essas conexões sem vínculo? Olha, muita conexão com o telefone e pouco vínculo emocional? Olha, eu de fato não tenho conhecimento dessa pesquisa, Sheila. Assim, o que eu tenho observado, inclusive às vezes é o contrário, sabe? Assim, muitas transas com poucos vínculos. Também. É que depende muito da faixa etária que nós estamos falando, tá? Depende muito da faixa etária que nós estamos falando, porque, de fato, a iniciação sexual... ela tem se dado em torno dos 15, 16 anos, né? Em geral, 17, varia muito e também não tem um padrão de normalidade. Acho que cada adolescente deve seguir o seu próprio processo de maturação dentro das suas características pessoais, né? Mas na faixa mais de jovens adultos, assim, adolescentes finais e jovens adultos, vamos dizer assim, na faixa entre 22 a 28, a adolescência hoje em dia está se prolongando cada vez mais, né? Então tem atualmente quase trintões que são adolescentes. Adolescentes, né? Moram com os pais e não trabalham. Não trabalham, e isso também tem a ver com todo o processo de formação, que às vezes, hoje em dia é muito mais prolongado também. Mas enfim, nessa faixa de adultos jovens, adolescentes finais, o que a gente vê são muitas experiências sexuais, mas sem estabelecimento de vínculos. E uma dificuldade enorme no estabelecimento de vínculos. Às vezes as pessoas vão se vincular e estabelecer relações amorosas mais estáveis, assim, sei eu, lá pelos seus 35. Bem mais tarde. Bem mais tarde, bem mais tarde. Doutor Ruggero, e em que momento a gente consegue perceber que o impacto das telas já está causando alguma dificuldade na criança ou no adolescente? Olha, isso se pode observar desde todo o processo de desenvolvimento, sabe? Então, por exemplo, a Academia de Pediatria Americana, ela recomenda, assim, de que crianças abaixo de 3 anos não tenham contato com telas, tá? E entre 3 e 5 anos, vamos dizer assim, que possam ter contato com programações educativas, programas educativos, mas sempre acompanhada dos pais, tá? Mas o que a gente tem observado é que muitas vezes os pais, na sua dificuldade de educar a criança, ou de estar perto da criança, ou de conviver com o desafio que é educar uma criança, entregam, vamos dizer assim, a criança desde muito pequena ao eletrônico. Ao eletrônico, né? E isso desde muito pequeno pode trazer problemas, no sentido de que a criança, por exemplo, uma das consequências negativas é que a criança não aprende a regular suas próprias emoções, tá? Então a criança começa a se agitar ou começa a ficar frustrada, o pai dá o tablet para ela, tá? E ela fica ali se entretendo com o tablet e ela não aprende a regular a sua frustração, a suportar a sua frustração, ou então a sua raiva, ou a sua irritação, né? E aquilo é substituído, vamos dizer assim, por esse acalmador, né? E aí nós vamos ver crianças depois, muito pequenas, com muita dificuldade de tolerância à frustração, com dificuldade de comportamento social, de sociabilização, né? Porque precocemente, vamos dizer assim, a sua educação e o seu acalmador foi entregue às telas, tá? Então, em todos os momentos do desenvolvimento, a gente pode encontrar problemas derivados do uso excessivo de telas. Por exemplo, se nós formos pegar adolescentes, aí o problema é muito mais sério, né? Porque... E veja bem, eu quero fazer aqui uma diferenciação, Sheila. As tecnologias digitais e a virtualidade vieram para ficar. Tá?
isso é um caminho sem volta. Sem volta, isso faz parte da nossa vida e são ferramentas que podem ser extremamente úteis, né, para N áreas da vida humana, né, desde educação, medicina, enfim, infinitas áreas, né, da vida humana. E como qualquer tecnologia, elas podem ser positivas e negativas dependendo do modo e da intensidade que estão sendo usadas. Quer dizer, mesmo as medicações e as drogas, né, elas podem ser curativas ou podem ser tóxicas. Né? Dizer, e com a tecnologia digital é a mesma coisa. Né? Ela pode ser extremamente útil e ela pode ser extremamente tóxica. Com as tecnologias digitais, tem um elemento extra, vamos dizer assim, que complica um pouco a situação, é o caráter aditivo delas, que é muito fácil ficar adito, ficar viciado, vamos dizer assim, no uso de eletrônicos. Por quê? Porque ele traz uma experiência de prazer imediato. Tá? Então, por exemplo, um adolescente, quando ele está jogando um videogame, não um jogo eletrônico, à medida em que ele vai passando de fase, ou que ele vai realizando tarefas e tal, ele vai sendo premiado. Tá? E a gente sabe de que são estímulos que a gente chama dopaminérgicos, né? Que liberam dopamina, que é a mesma substância que é liberada no uso de drogas em geral, de drogas psicoativas. Tá? Então, a pessoa vai se acostumando a ter aquela descarga de dopamina, aquela descarga de prazer, né? E isto vai gerando um comportamento aditivo e a pessoa vai procurando aquela recompensa cada vez mais seguida. Isso é agravado porque alguns servidores de videogame, por exemplo, eles penalizam o adolescente se ele se retira do jogo antes de um determinado momento. Tá? Penalizam, por exemplo, impedindo o reingresso dele no servidor, ou ele vai ter que ficar 1 dia ou 2 dias sem poder acessar o servidor, então ele não pode sair da tela. Né? Então isso é de uma gravidade. Isso é de uma gravidade e de uma perversidade enorme, né? Quer dizer, porque captura o adolescente, né? E penaliza ele, não só premia, vamos dizer assim, se ele fica bastante tempo, como penaliza se ele se afasta. Mas isso é um aspecto particular. Mas se tu fores ver o caráter aditivo, vamos dizer assim, dessas tecnologias, mesmo com adultos, né? Um adulto, por exemplo, ele vai sair de uma reunião contigo, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o celular. Tá? Para ver se a postagem dele teve muitos likes, se teve poucos likes, né? Porque isso entra direto no sistema, vamos dizer assim, de gratificação do narcisismo das pessoas. Tá? E como hoje em dia, vamos dizer assim, a gente sabe que justamente essa substituição dos vínculos por conexões, tá? Gera feridas narcísicas, falhas narcísicas. As pessoas precisam compensar isso de alguma forma. Tá? Então, os likes entraram com tudo na vida das pessoas. Né? Então, os Instagrams e todas as mídias sociais, né, se tornaram um local onde todo mundo exibe, vamos dizer assim, o que tem de melhor. Sim, né? E na maioria das vezes totalmente irreal. E muito, assim, muito filtro, muita alegria que não tem. Muita falsa alegria, né? E mesmo que seja verdadeira, ninguém posta os seus momentos de desventura, os seus momentos de fracasso, né? Que todos têm, enfim. Todos... Um dia meu marido estava olhando o Instagram e ele falou... Sabe que às vezes até me dá uma tristeza, porque eu vejo assim, todo mundo feliz, todo mundo se dando bem, e a gente aqui brigando. Eu falei, bom, sim, mas olha o nosso Instagram. Sim. É a mesma coisa, tipo, a pessoa vai olhar e vai dizer, ai, que maravilha, que casal, não brigam nunca. E não é verdade, a vida não é assim. Isso, né? isso. Mas, vamos dizer assim, as pessoas se iludem. Né? Sim. São ilusões, vamos dizer assim, que são criadas, né? E que capturam as pessoas. Né? Capturam porque... enfim, porque o ser humano é competitivo, o ser humano é ciumento, o ser humano é invejoso, né? E então a gente inveja o que o outro tem, quer ter também, e quer ter os mesmos likes que o fulano tem. E isso adoece a mente. Adoece a mente.
Tanto que alguns jovens adultos e mesmo alguns adultos têm botado aplicativo no celular que bloqueiam depois de um determinado número de horas, né? Porque senão, de fato, a pessoa fica... Eu tenho no meu Instagram 1 hora por dia e bloqueia. Exato, né? Porque isso se tornou, de fato, um problema realmente importante. E a gente perde muito tempo. Isso. Doutor Ruggiero, o que é um uso excessivo de telas? Olha, vamos dizer assim, a Academia Americana de Pediatria tentou assim, estabelecer alguns limites. Então, por exemplo, para crianças, no máximo 1 hora por dia, crianças até 5 anos, de 5 a 12, 2 a 3 horas. Isso, 2 a 3 horas. Tá? Então, eu acho que é um bom parâmetro, mais ou menos, para se ligar. Embora tem pesquisas que mostram que nos Estados Unidos o número de horas que ficam nas telas é incontavelmente maior do que Sim, 8, 10 horas. 10 horas, né? E tem adolescentes que eles acordam olhando o TikTok, né? E o TikTok ele ainda é mais viciante porque a sucessão de estímulos é tão rápida, vamos dizer assim, e é um estímulo depois do outro que a pessoa se acostuma a ter aquele conjunto de estímulos e sem aquilo a vida parece monótona, a vida parece parada, assim, né? Sem maiores atrativos e parece tediosa, né? Parece um tédio. Sim. Né? Então, assim, acorda olhando a tela do TikTok, vai tomar o café da manhã olhando o TikTok, se veste olhando o TikTok, toma banho e fica ali. Sim. E passa horas e horas do dia. Então, se um adolescente for olhar o número de horas que ele ficou grudado ali na tela do celular, ele vai ficar surpreso, às vezes 9 horas por dia, 10 horas por dia. Isso é excessivo. Isso realmente é excessivo. E quando a gente fala de telas, a gente está falando de telefone, computador, televisão, engloba tudo? Ou hoje em dia falar em telas é muito mais telefone? Não, claro, a gente tem que entender assim, ó, de que nós entramos no que se chama cultura da imagem. Tá? A cultura da imagem é a cultura das telas em geral. Tá? Que de certo modo substituiu o que se chamava a cultura da escrita. Tá? A cultura da escrita, eu acho que isso tem a ver com o elefante letrado, tá? Ela estimulava e estimula o desenvolvimento da imaginação criativa. Por quê? Porque a criança, o adolescente, o adulto, ele lê uma narrativa e ele precisa imaginar a cena. Ele precisa criar a imagem. Tá? E imaginação é a ação de criar imagens. Tá? E isso é profundamente estimulante para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento simbólico, para o desenvolvimento da subjetividade. Tá? A cultura da imagem, ela oferece a imagem pronta. Ou seja, ela... Tira essa parte de criatividade. Tira essa parte de criatividade, tá? E todo esse processo criativo e imaginativo, tá? Então, tem telas que podem fazer parte da cultura da escrita, tá? Porque são telas que estão direcionadas, vamos dizer assim, à cultura da escrita, à leitura. Que é o caso da leitura. Isso, tá? E tem telas que não, que elas, vamos dizer assim, elas são um curto-circuito na leitura, na cultura da escrita, e elas já oferecem a imagem pronta, o que aborta todo esse processo criativo e toda essa ação de criar imagens. Tá? Então, tem algumas pesquisas, e até depois eu posso dar as referências para vocês, porque eu não tenho assim de cabeça aqui, que mostram o seguinte, que nas últimas décadas, as gerações, vamos dizer assim, têm progressivamente elevado seu nível de consciência, de quociente intelectual, seu QI. O QI tem se elevado progressivamente, mas o QC, que é o quociente de criatividade, tem se reduzido. Tá? Então, na medida em que o processo criativo é abortado, tá? A mente fica com menos recursos de metabolizar suas emoções no plano psíquico. E o que acontece? Quando a gente não consegue processar as nossas emoções no plano psíquico,
elas são descarregadas na conduta. Tá? Então, nós temos observado um aumento dos problemas de comportamento, de agressividade, de uso de drogas, porque se eu não tenho uma mente suficientemente desenvolvida para processar as minhas emoções no plano psicológico, eu vou precisar de uma droga para processar as minhas emoções, tá? Ou para me animar, tá? Ou para me acalmar, tá? Ou para me estimular, ou para me inibir, né? Então, a gente tem notado de que na medida em que a capacidade simbólica, eu vou falar um termo técnico do ser humano, cai, aumentam os problemas de comportamento e de uso de drogas. Tá? Então, outras pesquisas interessantes, tá, foram feitas com ressonância magnética cerebral. Tá? Então, se observa o seguinte: quando a criança está num jogo de videogame, com esse tipo de tela, vamos dizer assim, com esse tipo de estímulo, tá? Tem uma área do cérebro ou duas áreas do cérebro que estão sendo estimuladas. Tá? Fortemente. Então, são áreas sensório-motoras, enfim, são áreas muito específicas do cérebro. Quando a criança está com o que se chama com a mente errante, ou seja, ela está brincando com um ursinho de pelúcia, depois ela vai brincar de carrinho, depois ela vai brincar de não sei o quê. Na ressonância magnética, se vê que tem múltiplas áreas do cérebro que estão sendo estimuladas. Múltiplas áreas do cérebro. E quando múltiplas áreas do cérebro estão sendo estimuladas, os processos de integração da experiência emocional se desenvolvem. Tá? Os processos de síntese, os processos de dar significado àquela experiência que está sendo vivida. Então, toda a mente se desenvolve muito mais do que quando está numa atividade excessivamente focada. Então, essa questão das telas depende de que telas estamos falando. Tá? Então, tem telas que podem estimular a criatividade, né? E que pode, como leitura, isso, e que pode estimular, então, o pensamento criativo. E tem telas que abortam totalmente o pensamento criativo, né? Que são essas telas, vamos dizer assim, ligadas a toda a gama de jogos eletrônicos, mídias sociais excessivas, TikToks, enfim, tudo isso. O senhor, como psicanalista extremamente experiente na área, que dicas o senhor daria para os pais que estão nos assistindo e que querem regular melhor o uso de telas dos seus filhos, adicionando brincadeiras e outras, porque não é proibir, né? Proibir não tem como, porque isso não vai voltar. Claro. Então, como é que o senhor entende que a gente poderia regular melhor isso? Exato. Eu acho o seguinte, é que vai depender muito da idade, vamos dizer assim, da criança ou do adolescente. Tá? Mas quando estamos falando de crianças, o que é fundamental é os pais proporcionarem para as crianças não só um uso limitado de telas, né, sem supervisão e sem acompanhamento, mas um programa de vida balanceado. Né? Onde elas tenham tempo para brincar, principalmente, né? Porque também o que a gente tem observado é que muitas crianças às vezes são mini executivos, assim, né? Que tem uma agenda hipercarregada. Sim, né? Dizer, tem hora, isso também. Né? Uma atividade atrás da outra. E que não tem espaço para brincar. Então as crianças têm que brincar. Faz parte dos mamíferos em geral o brincar. Se for pegar um gato filhote, ele brinca. Né? Um cachorro filhote, ele brinca. Sim. Um tigre filhote, ele brinca. E o ser humano, ele brinca, porque é o jeito de aprender. Vamos dizer assim, na infância, é brincando, fazendo de conta que é papai, fazendo de conta que é mamãe, fazendo de conta que está indo para o trabalho. Né? Então, os pais têm que armar um programa de vida balanceado para a criança, onde todas as áreas do desenvolvimento sejam estimuladas, que tenha também o espaço para brincar. Com adolescentes, a questão se torna um pouquinho mais complexa. Sim, tá? Mas bem mais difícil. Bem mais difícil, né? Porque os adolescentes, mesmo de classes menos favorecidas, todos têm acesso, vamos dizer assim, ao mundo digital, né? Seja através de pequenos aplicativos, pequenos dispositivos, né? Seja através de computadores. Né? Então, no quarto do adolescente, em geral,
é muito difícil para os pais acompanharem, né? O que está sendo feito e durante quanto tempo está sendo feito. Mas o que é fundamental é os pais estarem presentes. Tá? Estarem ali presentes, ao lado, conversando, orientando, criticando um determinado conteúdo, uma determinada música, ou estabelecendo limites. Meu filho, olha, tu vai, a partir de tal hora tu não vai poder... Claro, adolescentes mais jovens, por exemplo, 12, 13 anos. Sabe que com meu filho, eu tenho 3 filhos, o de 12 anos, eu expliquei para ele, porque não adianta, eu acho que não adianta dizer, faz mal, não adianta, não pode ficar tanto tempo porque porque faz mal, porque acho que a criança precisa de uma explicação um pouco mais profunda. Isso. E para o meu filho eu expliquei tudo o que acontece com o cérebro dele se ele ficar o tempo que ele ficava no computador. Sim. E o efeito foi incrível, porque ele disse, eu não quero. Será que ainda dá tempo de recuperar? A preocupação dele era, será que ainda dá tempo de recuperar meu cérebro de todo esse tempo que eu fiquei no computador? Então, acho que é importante, as crianças são muito inteligentes. Claro. Então, se os pais conseguem se educar um pouquinho com relação a esse assunto para poder explicar melhor para os filhos, faz diferença. Faz diferença, mas para isso é preciso que os pais estejam perto. Para isso que os pais estejam vinculados com seus filhos, né? Sensíveis e que estejam informados. Né? Porque quando o adolescente sente que aquela informação é verdadeira, tá? E que ela tem fundamento, que ela faz sentido, eles acreditam. Tá? Quando eles acham que aquilo lá é bobagem, não tem fundamento, aquilo lá é só castração do meu pai, é só aquele que ele quer me cortar as asas e tal, né? Não leva a sério. Mas eu acho que mas isso precisa que os pais estejam perto. Né? Tem outros trabalhos super interessantes que mostram o seguinte, e aí tem mais a ver com o uso de drogas. Fizeram uma pesquisa uma vez super interessante, que eles perguntavam para o pai, aleatoriamente, qualquer hora do dia ou da noite, aonde está o teu filho agora? Tá? E checavam onde é que estava o adolescente. Os pais que sabiam onde é que os filhos estavam, a qualquer hora do dia ou da noite, tinham 6 vezes menos uso de drogas que os pais que não sabiam onde é que seus filhos estavam. Tá? Ou que achavam que sabiam. Tá? Então, a proximidade dos pais, o contato com os pais, as explicações, as orientações, os pais, vamos dizer assim, que os adolescentes confiam e acreditam, né, de que ele de fato está olhando para ele, né, seguem essas orientações. Agora, muitas vezes a gente se depara com, vamos dizer assim, famílias com problemas, né? Onde as pessoas são muito distantes, os sentimentos de solidão são muito grandes. Então, o computador, o smartphone, acaba se transformando num refúgio. Né? Num refúgio onde a pessoa entra ali para dentro, né? daquela bolha ali, né? Para ter prazer, para ter estímulos, para ter a ilusão de contato, vamos dizer assim, com outros adolescentes. Né? Enfim. E até uma ilusão de atenção no momento que ganha um like. Exatamente, né? Exatamente. Supre esta falha que a gente chama narcísica, de não ter a proximidade dos pais, o olhar dos pais, o amor dos pais, substituem isso pelos likes, vamos dizer assim, que eles têm nas telas. Né? Doutor Ruggiero, alguns países proibiram o uso de telas. E eu acho que tem um pouco de confusão nisso, porque essa proibição, ela é, por exemplo, não levar o telefone para a escola. Não significa que as crianças dessa escola não usem computador, não tenham e-mail e não usem aplicativos ou sistemas que estão ajudando a desenvolver as habilidades que a criança tem que saber naquele momento. Como é que a gente pode começar a desfazer essa confusão que existe na cabeça de, inclusive, muitos gestores pedagógicos, professores, pais? Como é que a gente desfaz isso? Eu acho que essa onda, vamos dizer assim, do disconnect, tá? Ela é importante, tá? Porque chamar atenção, né? Chamar atenção para o problema, tá? E principalmente, vamos dizer assim, criar um ambiente favorável para que o uso
de smartphones em sala de aula e no ambiente escolar cesse. Porque isso vinha sendo excessivo, isso vinha gerando problemas de comportamento, isso vinha gerando problemas de aprendizagem, isso vinha gerando déficit de atenção. Tá? Inclusive tem uma síndrome de déficit de atenção induzida. Né? São tantas telas e tantos estímulos que, né? E às vezes no próprio computador tem vários aplicativos abertos. Né? Então isso acaba gerando uma dificuldade de se focar numa determinada coisa. Tá? Então cessar o uso em sala de aula, principalmente, né? E no ambiente escolar é algo que vem em boa hora. Tá? Agora, isso não quer dizer que não vão usar telas na escola, porque todas as escolas hoje em dia, inclusive é uma lei governamental, né, como é que eles chamam, da alfabetização digital. O BNCC traz o letramento digital como obrigatoriedade. Exatamente. Então, porque isso faz parte do mundo contemporâneo. Quer dizer, a pessoa não pode ser analfabeta digital, entende? Não pode, né? Então, as telas vão continuar fazendo parte do ambiente escolar. A questão é fazer o uso certo. Exatamente. Para proteger as nossas crianças. Exatamente. E usá-las a serviço do desenvolvimento da criatividade, usá-las a serviço do desenvolvimento cognitivo, né? Quer dizer, alertar, né? Porque quanto, vamos dizer assim, ao veneno que é ao estabelecimento de relações humanas, né? Porque se entrava às vezes num pátio escolar, estavam todas as crianças, cada uma no seu smartphone lá. Sem conexão nenhuma, uma criança com a outra. Exatamente, né? E a gente sabe, a subjetividade humana, Sheila, ela se forma através do olhar do outro e da presença afetiva do outro. Tá? Então, quando eu olho para ti, eu sei se o que eu estou falando está sendo interessante, se está sendo maçante, se está, enfim, atendendo às expectativas. E assim nas relações humanas em geral. A gente sente o contato afetivo do outro com a gente através do olhar, do face a face. Tá? Se as relações ficam mediadas por telas, tá? E aí nós estamos falando de novo, né, dos smartphones e desses aplicativos de mídias sociais. Se as relações humanas ficam mediadas por telas, se perde todo esse contato construtor da nossa subjetividade. Tá? Porque, e também, na medida em que eu te olho, eu também tenho acesso à tua subjetividade. Eu tenho contato com a tua subjetividade. Então, outro problema que a gente tem observado com adolescentes profundamente imersos no mundo digital, né, é a perda da empatia com o outro. Tá? A perda do contato com o que o outro está sentindo. E isso é gravíssimo, porque, por exemplo, isso tem levado ao cyberbullying, tá? Que é o bullying através, né, das mídias digitais, porque no cyberbullying eu não tenho contato com o sofrimento do outro. Tá? Porque eu não tenho contato com o olhar dele, com a reação emocional dele. Tá? Sim, basta pegar o Instagram, a quantidade de comentários horríveis que as pessoas fazem, que jamais teriam coragem de fazer. Exatamente. Presencialmente ou olhando para a pessoa. Exatamente. Né? Escrevem como se assim, não existe qualquer empatia. Claro, porque quando a relação humana ela é mediada pelas mídias digitais, o outro ele é digitalizado, tá? Ele é desumanizado. Tá? O outro é um personagem digital, tá? Que eu não tenho contato com a humanidade dele. Então eu posso xingar, posso ofender, porque ele é uma coisa, vamos dizer assim, como se ele não fosse um ser humano, que aquilo vai lhe causar uma profunda dor. Tá? Quando o bullying é presencial, vamos chamar assim, tá? É claro que ele é nocivo e claro que ele é também, às vezes, extremamente cruel e que causa muitos danos, mas, de todo modo, eu tenho contato com a dor do outro. Eu tenho contato com o sofrimento do outro. Quando o bullying é mediado por mídias digitais, isso é perdido. Tá? Inclusive uma vez saiu numa revista francesa super interessante sobre o aumento da violência das escolas em toda a França metropolitana.
mas assim, um aumento exponencial de violência, dos alunos entre si, alunos com professores, né? E aí eles viam o seguinte, né, de que todos esses acontecimentos, eles eram gravados, né, e mantidos, vamos dizer assim, nos celulares, primeiro porque aquilo era uma espécie de troféu, tá? E segundo, porque ali o personagem vítima da agressão era digitalizado. Então era como se fosse um personagem de um jogo de videogame. Sim. E ali eu posso fazer qualquer coisa. O senhor já falou um pouco, mas acho que é interessante a gente trazer em função do Elefante Letrado, e afinal de contas nós somos uma plataforma digital, um ambiente de aprendizagem onde se usa telas, né? Então a gente tem muito esse questionamento das escolas, os pais estão pedindo para reduzir o uso de telas, mas o tipo de tela que o Elefante se propõe é um uso absolutamente recomendável e que ajuda demais as crianças. Hoje nós temos 2,5 milhões de alunos que usam, e a gente tem uma quantidade enorme de crianças que se desenvolveram muito através do Elefante Letrado, através da leitura. Então, eu queria lhe perguntar isso. A leitura digital pode ser uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento das crianças? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que entra naquilo que já falamos, né, da cultura da escrita, vamos dizer assim. Eu nem lhe perguntei, mas o senhor já tinha respondido. Já está dentro do contexto. Exatamente, porque independentemente, vamos dizer assim, se o texto narrativo está num papel, tá, ou está numa tela, tá, ou está num Kindle, né, ou está num tablet, isso é indiferente. O que é importante é que haja um texto narrativo que estimule a mente a criar imagens, e a criar pensamentos e reflexões sobre aquele texto narrativo. Quer dizer, o veículo em que o texto é veiculado, né, o modo em que o texto é veiculado é indiferente, né? Quer dizer, o que é importante é a função estimulante do texto narrativo. Né? Eu acho que as pessoas, porque se fala muito de criatividade, do quanto é importante desenvolver, mas talvez as pessoas não tenham a real noção do quão de fato importante é desenvolver essa parte de criatividade do cérebro. Claro, e do cérebro e da mente, tá? Porque nós fazemos uma diferença entre cérebro e mente. Tá, nos ensina então. O cérebro é a estrutura, vamos dizer assim, anatômica, molecular, então a gente usa mais mente, neuroquímica, tá? Só que o funcionamento cerebral, vamos dizer assim, com toda a sua neuroquímica e tal, ele produz um epifenômeno, vamos dizer assim, que é o psiquismo humano, a mente humana. Tá? E a mente humana, vamos dizer assim, ela passou a se desenvolver lá 35 mil anos atrás, tá? Desde que o Homo sapiens passou a existir. Tá? Então, no momento que o Homo sapiens começa a fazer os primeiros desenhos rupestres, tá? Ele começa a ser criativo, no sentido de que ele está representando simbolicamente a sua experiência no mundo, tá? Então ele começa a registrar a sua experiência no mundo, tá? As suas caçadas de bisontes, as suas guerras com outros hominídeos, e começa a construir narrativas, né, pictóricas, tá, que vão registrando a experiência no mundo. E isto vai se desenvolvendo, né? Inclusive já tem estudos de neurocientistas que o que desenvolveu o cérebro humano foi a sua criatividade simbólica. Tá? Então, o pensamento e a cultura que foram se criando, né, a partir do desenvolvimento dessa capacidade do Homo sapiens, é que estimularam o cérebro a se desenvolver. Então, se a gente pegar ao longo desses 35 mil anos, o tamanho do cérebro e o peso do cérebro evoluiu exponencialmente graças à produção de cultura e graças à produção, vamos dizer assim, estética e de arte, enfim, que o ser humano foi desenvolvendo ao longo desses milênios aí, tá? Então, assim, quando nós estamos em frente a um texto narrativo, tá,
são inúmeras funções psíquicas e cognitivas, né, que são estimuladas. Tá? Não só a capacidade de imaginação, como a gente falava antes, né, mas toda a repercussão emocional que um texto causa na gente. Né? Quer dizer, lida com as nossas memórias, com os nossos sonhos, com as nossas fantasias, com os nossos desejos. E isto é um estímulo poderoso ao psiquismo humano. Né? Não só para elaborar experiências emocionais nossas, mas para nos fazer sonhar e nos fazer ter desejos e projetos de vida. E tudo isso é um estímulo poderoso para o desenvolvimento da mente humana. Tá? Que é totalmente diferente quando o sujeito está ali frente a um estímulo único, tu entende? Quer dizer, que aborta todo esse processo. Nós temos um livro, a gente até tirou da plataforma porque não era para a idade certa e agora talvez entre para uma idade mais avançada, ensino médio. Era um livro que tratava de algumas emoções difíceis. O homem matava todas as suas esposas e guardava num quarto. Sim. Até que a, 10ª esposa descobriu isso. E ele sempre dizia, não, esse quarto tu não pode entrar. Sim. E aí até que em algum momento ela entrou e descobriu tudo aquilo. E aí os pais nos procuravam e diziam, isso é um absurdo, como é que vocês colocam um livro assim? Só que a gente precisa também despertar esse pensamento crítico e esses sentimentos, porque se o adolescente está lendo e está sentindo raiva, se está sentindo amor, se está sentindo seja lá o que for, bom, o livro está tendo algum propósito. Claro. Né? Para ensinar também a lidar com essas emoções. Claro, se tu fores ver todos os contos infantis clássicos, tá? Eles estão permeados por esse tipo de experiências. Né? São assassinatos, né? Dizer, a rainha manda o caçador matar a Branca de Neve, né? Quer dizer, aí ele e arrancar o coração dela para trazer para ela a evidência, enfim. Então. Mas como isso hoje se tornou um problema? Pois é, né? Mas o que eu ia te dizer é justamente isso, né? Dizer, por que os contos infantis se tornam clássicos, mesmo que tenham cenas terríveis de abandono, de assassinato, de filicídio, de matricídio, porque isto faz parte das fantasias humanas, dos temores humanos, das angústias humanas, de ser abandonado ou de ser não querido pela sua mãe ou pela sua madrasta. Então, tomar contato com todos esses contos e com todas essas histórias é um meio de digestão e de elaboração de todas essas fantasias que fazem parte da mente humana. Tá? Então, é claro, se tem um livro, né? Inclusive esse livro de vocês me lembrou muito um conto tradicional do Barba Azul. É o Barba Azul. É o Barba Azul. É o Barba Azul. Pois é. Então, e por que o Barba Azul é tão perene? Né? Porque existe essa fantasia humana, né? Nossa, o Barba Azul foi um problema recorrente por bastante tempo no elefante. Até que a gente decidiu tirar, porque né, eu acho que, de fato, para crianças de 5º ano não era adequado. Mas já para uma criança de 7º, 8º, ok, a criança tem condições de ler e entender. Sim. Mas é exatamente o Barba Azul. Bom, doutor Rudiero, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Eu sei que o senhor tem um compromisso em seguida também. Aproveitando como última dica que o senhor pode deixar para as escolas que estão nos assistindo, o que o senhor tem a dizer para as escolas com relação ao uso de telas? Qual é a sua recomendação enquanto psicanalista, entendedor do assunto, estudioso do assunto? O que o senhor tem para deixar de... Eu vou te dizer, eu tive recentemente nos Estados Unidos e tive em contato com uma escola lá, bastante importante, assim, em Miami. Né? E a política que eles usam em relação aos smartphones, não as telas, porque as telas todo mundo usa, né? Computador enfim, tablets, enfim, né? Mas em relação principalmente aos smartphones, a política que eles usam me pareceu muito interessante. Na sala de aula é absolutamente proibido. O adolescente pode levar, mas tem que estar desligado, tá?
e não pode ter acesso. Não pode ter acesso. Se tem acesso, ele é penalizado. Tá? Primeiro com uma advertência, depois com uma suspensão ou até com uma expulsão da escola. Quer dizer, eles são levado a sério. Categóricos em relação a isso. Na sala de aula, nada. Num ambiente escolar, porque como é uma escola que é dormitório também, porque os adolescentes que vão para lá dormem lá, é um college, assim. Então, é não recomendável nos espaços públicos, tá? Então, assim, por exemplo, no refeitório, no salão de esportes e tal, se o adolescente começa a usar, chega algum professor, diz, olha, por favor. Inclusive, eles usam um lema na escola, se conecte com o outro. Desconecte e se conecte. Tá? Então, não, peraí, guarda aí. Não é adequado. Você não é proibido, mas é desestimulado. Tá? E estimulado que haja um contato direto, presencial com o colega, enfim, ou com o professor. Tá? Então, assim, isso me parece que é uma política, vamos dizer assim, razoável. Né? Razoável. Agora, outras escolas, até por não ter, às vezes, pessoal suficiente ou por não ter gente suficientemente treinada, né, para trabalhar com os adolescentes, proíbe totalmente o uso na escola. Né? Quer dizer, que não leve na escola ou que leve e guarde dentro de um locker ou dentro de um... Né? Agora, a recomendação a proibição de usar dentro da sala de aula, eu acho que é fundamental. Né? A gente assina embaixo. Isso. E a não recomendação de usar no ambiente escolar é importante, tá? Para estimular justamente tudo isso que a gente falava. O meu filho estuda, eu moro em Roma e o meu filho estuda numa escola em Roma. É absolutamente proibido. Não pode levar nem na entrada, nem na saída. Inclusive, tem uma recomendação da escola que, quando os pais vão buscar os alunos, a gente desce para pegar o aluno, o filho, né? Só pode entregar o telefone depois que estiver no carro. No ambiente da escola, não pode. E, obviamente, eles usam computador, usam tudo que tem que usar na tela, mas o telefone é proibido. Então, as relações... São outras. Eles jogam futebol na hora do recreio, do intervalo. Eles ficam juntos, eles conectam, eles fazem brincadeiras de antigamente que a gente não vê mais as crianças fazendo. Então, é o meu primeiro ano nessa escola em Roma e eu estou impressionada com a diferença que faz não poder usar o telefone. E a diferença vai ser astronômica. A diferença vai ser astronômica, justamente por tudo que falamos, porque vai permitir um contato muito mais humano, desenvolvimento da empatia. Da criatividade, né, da sensibilidade, da solidariedade, enfim, de N valores e princípios que são importantes e que ficam abortados, vamos dizer assim, pelo uso excessivo dos smartphones. Bom, doutor Ruggiero, muito obrigada pelo seu tempo, foi um prazer lhe escutar. Eu sei que a Mônica, que é a nossa CEO aqui no Elefante, ela sempre diz, olha, quando eu tinha um problema no israelita, o doutor Ruggiero é que me salvava e me dava as diretrizes de como conduzir algumas situações. Então, eu sei da relevância do seu trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui dividir um pouco conosco. E obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer também ter essa conversa com vocês. Que bom, muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.